Beleza, pessoal. Então, por onde a gente começa? Então, a primeira coisa, eu vou precisar pegar aquele exemplo de aplicação que a Siemens fez, né? Entender como ele está implementado e baixar no meu CLP. Então, eu estou aqui no site de suporte da Siemens, é o support.windows.siemens.com, e aí eu vou digitar SQL S7500. Lembrando que aqui no site você vai ter vários exemplos de manuais, né? E o que mais você venha precisar para desenvolver o seu projeto. Então, o primeiro item que retornou aqui na minha busca foi justamente conectando o S7500 num banco de dados SQL. Vamos dar uma olhada nele então. Como é que vai funcionar isso? Então, isso aqui vai ser uma biblioteca com um manual explicando como funciona a biblioteca em si, né? Mas o importante é que nesse caso a gente vai observar que toda a comunicação do S7500 com o banco de dados SQL, que normalmente ele seria feito através de um software pago, né? Nesse caso aqui a gente vai usar blocos de funções gratuitos que vão rodar no S7500. E aí o 1500 vai mandar ou vai receber dados do SQL através de um protocolo de comunicação. E qual protocolo é esse? Tá? Esse protocolo é justamente um protocolo chamado DTS, ou Tabular Data Stream, que muitos bancos de dados implementam, tá, esse protocolo. Alguns implementam de forma proprietária, outros implementam de uma forma padrão. Aqui eu vou usar o exemplo justamente do Microsoft SQL Server, né, que tem uma versão desse protocolo implementada, e justamente é a versão que a gente tem implementada, desenvolvida nos blocos do S7500. A gente precisa fazer algumas pequenas configurações mínimas no SQL, isso se já estiverem habilitadas no seu caso. Então, o manual, né, o exemplo de aplicação sugere você usar o SQL Server Express, ok, é válido. No meu caso, eu vou utilizar o próprio SQL Server que vem com o ICC, a minha field PG, a administração de engenharia já tem um SQL Server. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, pessoal, é habilitar ou configurar o TDS no SQL Server. Tá? Para isso, é necessário usar um ambiente chamado SQL Server Configuration Manager. Normalmente você poderia vir aqui, SQL Server Configuration Manager, no menu inicial do Windows, porém, se acontecer por algum motivo de não aparecer no seu menu inicial essa função, esse editor, né, esse ambiente, não se desespere, tá? Pelo jeito outras pessoas já passaram por isso, obrigado Microsoft, mas a grande verdade é que você pode chamar esse editor, né? Isso aqui é uma ferramenta dentro do Windows que quando você instala, você pode chamar esse editor através de alguns comandos aqui, tá? Depende da versão do SQL que você tenha. No meu caso aqui eu tenho a versão 2016, então ele diz o seguinte, até um fórum aí na internet, se você não consegue chamar o Configuration Manager normalmente, digita aqui SQL Server Manager 13.msc e aí você vai conseguir acessar o SQL Server Manager. Aonde que a gente vai, tá? A gente vai começar aqui dentro do SQL Server Configuration Manager, justamente na parte de Network. A gente vai habilitar qual porta de comunicação vai ser usada pelo TDS e quais IPs a gente vai poder utilizar nesse caso, tá? Uma configuração bem simples. Então, no meu caso aqui, e o seu também, a gente vai fazer uma comunicação via TCP/IP, então essa comunicação do TCP/IP tem que estar habilitado. Do que eu me lembro, o SQL Server o Express não vem habilitado, tá? Você habilita ele. Como é que a gente faz isso? A gente dá um duplo clique, bota para Yes, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui na aba IP Address e a gente vai ter que selecionar algum IP para ler uma porta de comunicação, tá? Até o manual ele sugeriu o IP3, né? Uma lista de IPs, de endpoints que a gente tem aqui configurados. Então aqui no meu caso eu ativei, tá? Eu ativei a comunicação TCP/IP nesse IP3, ela está ativada e habilitada. Eu coloquei aqui o endereço IP da minha estação de engenharia, então a minha estação de engenharia é 192.168.0.250, e aí a porta padrão que ele sugere para fazer a comunicação seria a 1433, tá? É a porta padrão aí do TDS. Vale lembrar também que você consegue fazer uma configuração dizendo que para todos os IPs quais são as portas de comunicação que ele vai usar, tá? Tanto a porta que ela vai ficar ouvindo quanto a porta de resposta. Aí é um detalhe
se você vai colocar todos os IPs para ouvir, se você vai colocar somente um IP, se sua uma máquina tem várias interfaces ou não. Você escolhe, tá? Não esqueça de um detalhe, isso é uma comunicação TCP/IP, isso vai passar pelos firewalls, principalmente o firewall do Windows ou um antivírus /firewalls que você tem habilitado. Então você tem dois caminhos, tá? É para teste, você pode temporariamente desabilitar o seu firewall. No ambiente de produção, você vai criar regras de comunicação, nesse caso aqui de camada 3 e camada 4, dizendo o que pode passar na porta 1433, legal? Muito bem, pessoal, só que a gente tem mais algumas coisinhas para fazer, tá? A gente precisa habilitar agora a parte do SQL Server. No caso aqui, basicamente criar uma tabela onde o PLC possa escrever, tá? Para isso, a gente tem que começar a não deixar de lado a questão da segurança, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? No meu SQL Server, e acredito que no seu também, principalmente se for o Express, eu vou precisar vir aqui na parte de propriedades em Security e informar para o SQL Server quais são os métodos de autenticação que ele vai aceitar. Por padrão, tá? Ele vai sempre trabalhar com Windows Authentication Mode, mas eu também posso criar o modo SQL Server and Windows Authentication Mode. O que significa isso? No primeiro caso, ele vai pegar usuários do Windows para poder fazer a autenticação, usuários de grupos do Windows, então aqui ele está fazendo o que a gente chama de Single Sign-On. E no segundo caso, além de utilizar os usuários do Windows, eu também posso ter usuários, perfis criados dentro do SQL Server. E justamente a gente vai se autenticar no SQL Server via o 1500, utilizando um usuário que nós criamos dentro do SQL Server. E aí como é que a gente faz isso? Botão direito do mouse em Users, tá? E aí você vai adicionar um novo usuário. E aí você vai dar o nome e senha que você quer se autenticar e você quer utilizar. No meu caso aqui, eu vou seguir exatamente o mesmo passo a passo do exemplo, tá? Então ele pediu para criar um usuário SQL underline S7500 e aí a senha vai ser a mesma, tá? Mas o que vai ser mais importante, pessoal? Quais são os grupos que ele pertence, tá? Ele vem por padrão configurado no seu banco de dados para ser public, né? Isso no meu ambiente, tá? Que as políticas de segurança já foram previamente definidas pelo instalador do TI Portal. Aí você define se você quer seguir as mesmas políticas. No SQL Server Express provavelmente são outras políticas. O que é importante? Quando a gente criar uma tabela e uma base de dados, esse usuário que a gente está criando, o SQL underline 7500, ele tem que ter perfil de leitura escrita ao seu banco de dados e à sua tabela, senão não vai adiantar nada, tá? Então toma cuidado também para não tentar fazer uma escrita, uma leitura de um dado que você não tem acesso, mas principalmente, né, não vai escancarar o banco de dados sem necessidade. No ambiente de teste vale tudo, você pode escancarar o banco, pode colocar esse usuário com perfil DBA, tá? Não tem problema nenhum, mas no ambiente de produção vamos respeitar a regra de menor privilégio, né? Ou seja, só dá acesso a um dado ou a informação a quem realmente precisa. Você começa com funções de leitura e só realmente se for necessário você faz aí funções de escrita. Então meu usuário aqui nesse momento ele já tem um perfil adequado, tá? E aí para isso o que eu fiz? Eu criei uma nova base de dados, tá? Eu tenho bases de dados existentes aqui. Para seguir o padrão do exemplo, eu criei uma base chamada S7500 SQLDB, tá? Botão direito do mouse aqui em Database, New Database, e aí você faz isso tranquilamente. Por último, tá? E mais importante, vai ser necessário que a gente tenha uma tabela, né? Então aqui no caso, o próprio exemplo solicitou que a gente criasse uma tabela chamada PLC Data. Essa tabela ela vai ser composta de 3 colunas, tá? Aí você dá o nome que você quiser, não vai fazer diferença o nome dessas colunas para o exemplo. Eu chamei aqui de valor 1, valor 2, valor 3 e todas elas, tá? Com o formato inteiro. Então, para finalizar a nossa configuração, a última etapa, o que a gente precisa fazer? Fazer a configuração do PLC, tá? Basicamente, se você seguiu todos os passos a passos, né, do exemplo, do manual, né, e configurou as tabelas, o banco de dados com os mesmos nomes sugeridos, eu diria que você vai ter que fazer
uma única configuração dentro do S7500 usando o programa exemplo, tá? Que é o que? Você vai precisar fazer na configuração do que ele chama aqui de DB2 SQL config, né? Então tudo da configuração da comunicação está aqui nesse bloco de dados. Então você vai precisar fazer a configuração do IP address, do IP do seu servidor, tá? No meu caso, o meu CLP é 192.168.0.1 e o meu servidor SQL está no 192.168.0.250. Pô, Marcos, preciso fazer mais alguma configuração nesse DB em termos da comunicação SQL? Não é necessário se você seguiu todos os nomes de usuários, tabelas e bancos de dados que o manual sugeriu, tá? Mas se por acaso você usou outro nome de usuário, outra senha, o nome do seu servidor é diferente, tá? Então talvez esse servidor aqui, muito provavelmente o seu vai ser diferente também do que o programa exemplo, né? No meu caso aqui, o meu computador, a minha estação de engenharia, chama FieldPG M501, né? E o nome da instância do meu SQL é /WinCC. Então esse ponto aqui também é verdade, você vai precisar fazer essa configuração, então IP address e nome do server name, tá? O restante, padrão, mas você pode mudar tudo isso aqui é parâmetro, tá? E aí depois, mais para frente, a gente vai observar um campo super importante, que vai ser a cláusula SQL que a gente vai mandar para o banco de dados, tá? Por padrão ele está fazendo um insert, tá? Vamos lembrar, banco de dados a gente tem 4 funções básicas: create, read, update, delete, tá? Então aqui ele está fazendo um insert, eu vou inserir um dado no banco de dados a partir do 1500 e ele vai inserir justamente o valor 5, 6 e 7. Poxa, Márcio, vai ser sempre 5, 6 e 7? Não, se eu modificar essa string, se eu quiser fazer uma função de delete, se eu quiser fazer uma função de select, se eu quiser fazer uma função de update, basta eu alterar essa cláusula SQL, é um texto, é uma variável de texto, e aí a partir disso eu posso fazer qualquer uma das funções do CRUD, né? Create, Read, Update, Delete no banco de dados. Beleza, pessoal, então assim, tirando a explicação, principalmente no lado do banco de dados, que é um pouquinho mais longa, né? Tem que fazer umas configurações de segurança e principalmente criar a base de dados e a tabela, né? Depois de feito isso, esse setup básico, a utilização é muito simples dessa biblioteca, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui meu ambiente de teste? Eu deixei preparado pra gente. Eu tenho aqui meu PLC, já está rodando, estou online com ele. E eu tenho aqui do lado direito, tá? A visualização do meu banco de dados. Se eu fizer aqui um select, né? Pedir para exibir os dados que eu tenho na minha tabela PLC Data, a gente vai ver que não tem nada, absolutamente nada, tá? Então, como é que seria a sequência correta de iniciar essa comunicação e ver que realmente está acontecendo tudo isso? Então, eu tenho aqui um pino no meu bloco, tá? De comunicação, que eu vou dar um enable dele. Então ele já foi para valid e está aqui no modo busy, né? Com isso está indicando que ele está conectado. Se ele tivesse algum erro de conexão com o banco, ele já ia dar um erro aqui, um status error, e aí a gente poderia verificar qual foi o motivo do erro em si. Mas aqui nesse status a comunicação está ok, tá? E aí eu tenho um pino, um comando, né? Que é o execute SQL command. Então, quando esse cara for para 1, ele vai pegar o texto, a cláusula SQL que a gente tem aqui em SQL command e vai executar, tá? Então, eu vou justamente agora jogar esse pino para 1, tá? Então, aqui ele deu um true no pino de SQL command done. Então, para o bloco tudo foi executado e não tem erro nenhum. E aí, como é que a gente pode certificar que realmente a informação foi para o banco? Eu vou fazer um select lá no banco, né? Vou dar um execute e tá lá os valores 5, 6 e 7, ou seja, tudo funcionou. Agora, pessoal, o que seria interessante a gente visualizar, tá? Não seria um vídeo ou uma explicação minha, principalmente sabendo que existe um protocolo de comunicação por trás, se eu não mostrasse esse protocolo, né? Todo mundo sabe, quem me conhece, eu sou muito viciado em protocolo de comunicação. Talvez eu tenha que procurar uma ajuda para isso, mas um dia eu vou fazer, não vai ser agora. E aí eu consigo, lá observando pelo Wireshark, que eu já deixei o Wireshark rodando durante os nossos testes, eu consigo verificar a comunicação entre o PLC 192.168.0.1 e o meu SQL Server 192.168.0.250. O legal é que o Wireshark já tem um decoder, né? Ele consegue capturar as informações do TDS, do protocolo, e ao invés da gente ver um monte de byte para cima, byte para baixo, né? A gente vai conseguir justamente visualizar os dados já no formato mais humano, mais amigável. O que seria então o mais importante aqui, ó?
Justamente aqui, os dois últimos comandos que o Wireshark logou, né, fez o sniffer, o nome técnico, foi justamente o CLP enviando um comando SQL batch, né, para o SQL Server. E qual foi o comando que ele executou? Foi justamente um insert, né, nessa tabela, que é o PLC Data, são os valores 5, 6 e 7. E lembra que eu falei que não fazia diferença nenhuma qual era o nome que você ia dar nas suas colunas? Porque ele não está fazendo referência ao nome da coluna, e sim na ordem na qual as colunas foram declaradas. Nada impede de você fazer um insert com coluna nomeada, só vai ficar uma string ali um pouco maior, né? Então isso aqui é bacana, porque se você estiver tendo algum erro, né, na comunicação, ou então se você quiser saber o que está acontecendo, ou mesmo aprender o protocolo TDS, com esse ambiente que a gente criou aqui, você faz isso tranquilamente, né? Você consegue debugar a aplicação como um todo. Mexer no Wireshark, se não for para fins de estudo ou quando algo muito errado estiver acontecendo, eu sou contra, tá? Para qualquer tipo de protocolo. Porém, para fins de demonstração, ainda mais aqui nesse cenário a gente quer explicar os detalhes, eu acho muito, muito válido, tá? Legal, Márcio, mas e se eu quisesse fazer outros comandos, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, nesse instante, observar que a gente tem os valores 5, 6 e 7. E se eu quisesse, né, por exemplo, limpar essa base de dados a partir do PLC, eu também poderia. Bastaria fazer o quê? Então eu vou tirar aqui o pino de comando, tá? Para ele não ficar em cima, né, executando esse comando. Ele não fica executando constantemente, ele só faz no flanco positivo, né, na mudança de 0 para 1. Então eu vou mudar aqui agora a cláusula SQL. E vou pedir agora justamente para ele fazer um comando de delete, né? Então delete, apaga tudo nessa tabela PLC Data, legal? E aí eu vou justamente dar um flanco positivo no pino que executa o comando. Então eu vou mandar ele para 1. E agora, se tudo deu certo, na hora que eu mandar executar a cláusula select from PLC Data, me exiba tudo que está lá no PLC Data, não tem que retornar nada aqui porque o PLC mandou apagar essa tabela, tá? Boa lá, então tá aí, né? Mostra que você pode fazer as 4 funções de SQL básicas, né? Create, Read, Update, Delete, né? Através do PLC, através do protocolo TDS, lembrando, sem pagar nada para isso, legal? Legal, pessoal. Surgiu alguns questionamentos lá no LinkedIn, né? E outros bancos, né? Ou se eu quiser fazer umas comunicações muito mais complexas, tal, o que eu faço, né, nesse cenário? Tem aí uns softwares para poder me ajudar? Ou tem bibliotecas que eu pudesse utilizar para outros bancos? Pessoal, sendo sincero, eu dei uma googada aqui, né? Fui lá no Google. Existem empresas que vendem bibliotecas com TDS, para CLP Siemens, não Siemens, para bancos de dados SQL, MySQL, MariaDB, então tem para tudo, só que, vamos lembrar, opção paga, tá? Então, na opção paga, né, se você está com grana sobrando ou o seu projeto realmente, né, demandam algo que tem que ser feito via software, como normalmente seria, né, o que acaba acontecendo? A Siemens tem também um software para essa finalidade. Tá? Esse software a gente chama de WinCC Industrial Data Bridge. Né? As pessoas sempre acham que o nome do produto, WinCC Industrial Data Bridge, exige que ele seja utilizado em conjunto com o WinCC, mas não é verdade. Tá? Apesar dele ser um add-on, um módulo que pode ser conectado no ICC e parametrizado pelo ICC, o SCADA supervisório da Siemens, esse software também roda standalone. E o que eu gosto muito do IDB? Tá? O IDB eu chamo ele de um grande load transfer. Tá? Por quê? Qual que é a função dele? Ele sempre vai pegar um dado de um provider e vai transferir para um consumer. E o que é legal? Você vai parametrizar essas trocas de dados, né? Então você vai falar, olha, de tempos em tempos pegue uma informação, por exemplo, de um canal OPC e coloque isso, por exemplo, num banco de dados, tá? Então você vai ter essa opção de fazer múltiplos relacionamentos entre o provider e o consumer, tá? Inclusive, se for o caso, eu poderia fazer blocos de send e receive do PLC, por exemplo, e escrevendo diretamente no arquivo de Excel. Então você tem várias opções de combinação. O IDB ele não é licenciado por função de provider e consumer. Quando você comprar ele, todos os providers e todos os consumers já estão habilitados. Você vai pagar pela quantidade de tags, né, que você vai configurar nas funções
funções de transferência, tá? Então eu particularmente gosto muito do IDB, principalmente para utilização aonde o cliente, né, ele não entenda ou não domine as funções de banco de dados, ou não quer mexer no PLC, ou ele não quer eventualmente entender como o TDS tem que ser configurado e por aí vai. E tudo isso é super válido, tá? Existe mercado e existe demanda para todos, né? De repente é um fabricante de máquina, não é core, não é foco dele entender essas nuances, nem tem que ser, para falar a verdade. E aí nesse caso, um software como o Industrial Data Bridge vai resolver a sua vida, a vida do cliente de uma forma muito, muito simples, beleza? Espero que tenham gostado. Deixe um comentário, né? Diz se você gostou, o que a gente poderia fazer de diferente. E vamos ver se eu faço mais vídeos nesse sentido. Vai depender muito se vocês gostam desse tipo de comunicação. Beleza? Valeu!